E se a chave para a nossa energia, para as nossas emoções e até para a clareza dos pensamentos não estivesse, afinal, no cérebro, mas sim num lugar que muitas vezes ignoramos, o nosso intestino? Pois bem, é precisamente esta a perspectiva, eu diria, revolucionária do professor Manuel Moreira, um especialista em medicinas naturais. Ele convida-nos a olhar para o nosso corpo de uma forma completamente diferente, colocando os intestinos como o verdadeiro centro de tudo. E esta ideia, na verdade, vai beber a fontes muito antigas. Na medicina tradicional chinesa, por exemplo, o elemento terra, que está ligado ao sistema digestivo, não é visto como algo que está na base em baixo. Pelo contrário, é o eixo central à volta do qual todos os outros elementos e, por consequência, toda a nossa saúde giram. Ok, então de que forma é que os intestinos conseguem ter este papel tão central? Bem, a visão do professor Moreira é que eles funcionam como uma espécie de fábrica interna poderosíssima, responsável por criar a nossa substância mais vital, a própria vida. Para percebermos isto, podemos imaginar o nosso intestino como um jardim interior. A sua superfície está coberta por milhões de pequeninas raízes, as chamadas vilosidades intestinais. E tal como as raízes de uma planta, a função delas é absorver a essência de tudo o que comemos, nutrindo o nosso corpo de dentro para fora. E é aqui que as coisas começam a ficar bem, verdadeiramente disruptivas. A visão convencional, aquela que todos aprendemos, diz-nos que o sangue é produzido na medula óssea. No entanto, esta abordagem defende algo radicalmente diferente, que a sua verdadeira origem, a fonte de tudo, está nos intestinos. Mas como é que isto aconteceria? Segundo esta teoria, o processo é direto. A essência mais pura dos alimentos é absorvida e, primeiro, transformada em glóbulos brancos. Estes depois seriam como uma fase inicial que amadurece até se tornarem nos glóbulos vermelhos que todos conhecemos. Certo? Mas se o sangue nasce no intestino, para onde é que ele vai primeiro? Qual é o seu destino mais nobre? A sua paragem crucial é o coração. E nesta visão, o coração é o centro não só da circulação, mas também das nossas emoções e do nosso espírito. Na medicina tradicional chinesa, isto é crucial. O coração é considerado a morada do nosso espírito, o Shen, que governa a nossa consciência, a nossa clareza mental. E o que é que alimenta e ancora este espírito? Exatamente, o sangue. Temos aqui uma dança perfeita de yin e yang. O intestino delgado é yang, é oco, vasto, ativo, produtor. O coração é yin, é compacto, sólido, receptivo, espiritual. Um produz a matéria, o outro aloja o espírito. É fácil de ver que, quando esta parceria se desequilibra, o nosso bem-estar físico e mental é o primeiro a sofrer. Mas esperem, que as ligações não ficam por aqui. A história continua com outra parceria que, à primeira vista, pode parecer surpreendente, mas que é fundamental, a que une intimamente o intestino grosso aos pulmões. Apesar de parecerem tão distantes, estes dois órgãos partilham uma ligação energética muito, muito profunda. São quase como gêmeos. Ambos são sensíveis exatamente aos mesmos desequilíbrios. Pensem nisto. O excesso de secura no corpo pode manifestar-se tanto como obstipação no intestino como tosse seca nos pulmões. Faz sentido, não faz? E esta teia, esta fascinante teia de ligações, expande-se ainda mais. Chega agora ao centro de comando que todos nós reconhecemos, o cérebro. Se olharmos para a estrutura dos dois, a semelhança é impressionante, não é? Para o professor Moreira, esta parecença física não é de todo uma coincidência. É um sinal de um espelho funcional. A forma como o intestino digere o mundo físico reflete a forma como o cérebro digere o mundo das ideias e dos pensamentos. Bom, até agora vimos a teoria. Mas e na prática? O que acontece quando esta nossa fábrica central começa a variar? Os sinais de alerta que o corpo nos enviam vão muito para além de uma simples indisposição digestiva. Aqui é preciso, por um momento, esquecer os conselhos mais batidos. Desta perspectiva, problemas tão comuns como a obstipação e a diarreia não são o problema em si, mas sim janelas de diagnóstico. São mensagens que nos dão pistas sobre a saúde de outros órgãos vitais, como o fígado, os rins ou o baço. Vamos pegar no caso da obstipação, por exemplo. A solução não é universal, longe disso. Pode ser um sinal de excesso de calor no corpo ou, precisamente o contrário, de frio interno. Pode indicar uma deficiência de energia geral, o chamado Qi, ou até uma deficiência de sangue. Cada causa aponta para um desequilíbrio diferente e, claro, exige uma solução completamente distinta. E o mesmíssimo raciocínio aplica-se à diarreia. Não é tudo a mesma coisa.
Dependendo dos sintomas que a acompanham, a sua origem pode estar ligada ao stress que afeta o fígado, a uma fraqueza dos rins ou simplesmente à presença de calor ou frio a mais no sistema. No fundo, tudo isto nos leva a uma ideia central, muito bem expressa aqui pelo professor Moreira. A mensagem é clara. O nosso mundo exterior é, em grande parte, um reflexo do nosso mundo interior. A saúde, a vitalidade, até o sucesso. Tudo começa por cuidar desta fábrica interna. E isto deixa-nos com uma pergunta fundamental para refletir. Como é que a forma como cuidamos de nós mudaria se passássemos a ver o corpo não como uma máquina com peças separadas, mas como um ecossistema vivo, interligado, com o intestino a funcionar como o seu centro vital? Fica a reflexão.